Olá pessoal, meu nome é Nobre, como você sabe, você está aqui no canal Enxertados em Israel. E hoje eu vou trazer aqui um tema diferente, né? Hoje eu não vou aqui falar sobre um estudo bíblico, mas eu vou trazer aqui um grande testemunho de vida, o dia em que a minha esposa nasceu de novo, né? Como você está vendo aqui, ela olha essa linda mulher, ela passou por um grande problema de saúde e Deus deu a vitória a ela. Foi realmente algo sobrenatural, surpreendente. Até mesmo você que com certeza já ouviu falar de milagres, com certeza. Alguns talvez já viram milagres, né? Como eu também já vi. Mas o milagre que aconteceu na vida da minha esposa não é que tenha sido melhor, maior, não é isso que eu estou dizendo, mas realmente foi algo muito forte, muito marcante, onde Deus mostrou para nós a sua soberania, mesmo em situações adversas, mesmo onde parece que não existe nenhuma solução, não há para onde recorrer e parece que o controle da situação já se foi, né? O controle, tudo está perdido, não há mais o que fazer. Deus ele nos mostra que Ele está no controle a cada instante, a cada momento. Deus se mostrou no controle dessa situação. Então eu vou aqui passar a palavra à minha esposa, né? Eu também vou aqui falar um pouco e ela vai dar início aqui ao testemunho dela, né? Como foi que começou, por que foi que aconteceu algumas coisas, né? Então, Lawane pode continuar aí falando o início do testemunho, como foi que tudo isso começou. Olá pessoal, boa noite. Eu quero contar que tudo aconteceu na minha gravidez, né? Que foi uma gravidez totalmente saudável. Eu fiz todos os exames de sangue que pediam, eu fazia. Eu fiz mais de 6 ultrassons. Então, assim, eu trabalhei durante a minha gravidez praticamente toda. Então, assim, me alimentava muito bem. Então, apesar de não ter sido, assim, uma gravidez planejada, mas quando aconteceu, a gente cuidou muito bem dessa gravidez. Quem conhecia, via, né? Sobre a alimentação, né, também os exames, foi tudo muito bem Eu comia muito bem feito, não teve nenhum problema assim de exame, de ultrassom, tudo infecção encaminhando, urinária nenhuma. tudo encaminhando assim a um parto normal, né, tudo dava a entender que ia ser tudo normal. Isso. E aí quando foi no dia, né, a gente ia no médico, o médico dizia, é alarme falso, né, então chegou o dia, né? E aí a gente disse, vamos esperar mais um pouco. E quando a gente disse, vamos esperar mais um pouco, começou a chover muito forte aqui na cidade, aqui tem alguns pontos de alagamento, então a gente disse, vamos esperar a chuva passar, assim que passar nós vamos, né? Então assim que passou a chuva, nós já estávamos com tudo arrumado no carro, né? As malas, e aí fomos ao hospital. E assim, isso lembrando que foi na sexta-feira santa, né? Dia 24 de fevereiro. E aí quando passou-se, né, essa chuva, a gente foi lá e o que foi que aconteceu? Começou a ter as contrações, né, aquele momento todo ali esperando o parto e tal, e não chegava, né, não estava dando certo. A médica disse, olha, está dilatando, mas tipo assim, como se tivesse o útero sem forças, algo nesse sentido, não sei muito bem. E assim, eu senti todas as dores, né, de um parto normal, eu passei por tudo, tomei banho, fiquei nas ginásticas, tudo. Senti todas as dores. E assim, voltando ao que eu falei agora, não foi sexta-feira santa, né? Foi a sexta-feira de carnaval mesmo. Pronto, então o que acontece? A médica disse, olha, vai ter que ser cesárea, né? Então vamos fazer, né? Não tinha como eu dizer, não, vamos tentar normal, já havia tentado, eu já havia tomado aquela injeção lá, esqueci o nome, né? Meio marrom a cor lá da injeção. Aquela injeção para dar força, né? E aí ela tomou a injeção e o que aconteceu? Nada, né? Assim, não estava vindo. Então, foi para o parto cesáreo, eu fui assistir o parto, né? Pelo menos a primeira parte. Eu sempre ali ao lado dela, fui ver a criança, sempre perguntando aos médicos, assim, muito preocupado, né? Vi tudo assim de frente, pedi para ficar de frente, né? Normalmente isso fica de costas, assim, né? Não se vê, mas aí colocaram mesmo uma situação que quando abriram, né? Desde a barriga até a outra, eu estava ali de frente, né? Não desmaiei, aguentei.
Mas não foi uma visão muito legal, né? Assim, um negócio bem visceral, né? Mesmo, bem forte, né? Mas eu aguentei de boa, né? E aí vi a nossa linda bebê nascendo, ela tá aqui dormindo, né? Já já a gente vai trazer ela aqui. Então, É assim, ela nasceu totalmente saudável, né? Graças a Deus, bem saudável a nossa filha. totalmente normal, ela nasceu. E assim que eu vi ela, é uma coisa assim que foi meio que inexplicável. Eu não fiquei preocupado mais com a minha filha, né? Normalmente o pai, quando nasce, ele fica ali preocupado com a filha. Eu vi que ela estava bem, estava tudo normal. Então, a todo momento eu estava perguntando, né, pela minha esposa lá com os médicos, está tudo certo, está tudo bem. E eu entendo um pouco, né, de medicina, não sou formado nada nem nada, mas eu estudo muito, entendo um pouco, e aí eu vi a pressão dela um pouco mais alta, né, alguns sinais vitais ali na máquina. Eu sempre estava perguntando para o médico, né, está normal, os batimentos dela estão um pouco acelerados. Ou seja, tudo isso eu estava sempre perguntando. E talvez até perguntando demais, né? Que aí os médicos disseram assim, não, você sai agora e tal, para não causar um mal, eu saí, né? A bebê já tinha nascido, e aí ficou só a minha esposa na sala de parto. Então ela vai contar algo que aconteceu lá, né? Bem interessante, que eu não estava na hora para ver, ela estava lá consciente, ela não ficou desacordada. Então você conta o que foi que aconteceu lá durante a sala, né? No parto, na hora do fechamento, né? Que eles vão fechar os pontos, né, que é a parte mais demorada do parto. O parto mesmo demora pouco tempo, mas o fechamento demora bem mais. Então, conte aí como é que foi. Foi assim, bem rápido mesmo, né? Assim que eu deitei, já escutei o choro da minha filha, ela assistiu tudo. E quando ele saiu, a médica, chefe, ela até ficou assim, comentando, não é para deixar ninguém assistir o parto, já sabe que não é para deixar assistir o parto, isso sendo que, pela lei, é o nosso direito, né? E, como era sexta-feira de carnaval, 11h45 da noite, minha filha nasceu, elas estavam também falando ali um pouco de carnaval e tal, das pessoas. E na mesma hora a outra médica, tipo assistente, ajudante, na hora que estava me costurando, falou, nossa, essa linha é tão boa que está soltando da agulha. Ironizando, né? Querendo dizer que a linha estava tão boa que estava até saindo da agulha. Mas eu ali deitada não podia fazer nada, não falei nada. Só eu queria que aquilo terminasse logo. Então, isso aí com certeza é um sinal já de como a nossa saúde, né, é precária, né? É um hospital público, mas também atende particular, então a linha seria a mesma, né? Mesmo se fosse um parto particular, sem dúvida. Mas tudo isso aconteceu para que Deus ele manifeste, né, a sua glória, o seu poder. E aí o que foi que aconteceu? Foi feito, né, o parto, ela foi para a sala, e depois foi para a enfermaria, né, onde, não é bem enfermaria, um quarto, né, onde fica ela e outra gestante também, né, outra mulher que teve o seu bebê, né. Então são duas mães ali que ficam, e aí as famílias, né, vão visitar durante aqueles dias e tal. E aí a minha esposa, ela vai contar também que assim, ela não se sentia como a outra, né, e eu percebia também, a minha esposa, ela com mais dores, mais dificuldade para levantar, ela sempre reclamava de muitas dores. E aí já começou algumas pessoas a insinuar que, porque tá com moleza, né? Tá fazendo charme, e são gases, né? Já começou desde aí esse momento, né? Das pessoas ficarem querendo dizer que foi alguma coisa dela que ela estava fazendo corpo mole, né? Para que vocês entendam, né? E na verdade não era isso, né? Já era um problema muito sério que estava iniciando ali desde aquela cirurgia. Eu já sentia que ela, essa pessoa, né, que até eu ainda tenho contato com ela, um abraço pra ela, eu sentia que ela conseguia se levantar melhor, mas quando eu ia levantar eu sentia muita dor. Eu até cheguei a perguntar pro enfermeiro, é normal? É muita dor? E eles diziam que era, né? E quem me conhece sabe que eu sou muito forte assim pra dor. Eu aguento, eu sou de aguentar bastante dor, de não ficar logo reclamando, mas essa já não conseguia mesmo suportar. Então é isso, né? Foi esse momento, né, de dificuldade já logo no início, né? Tem muita coisa ainda para a gente contar, um testemunho extenso, mas eu peço que você continue aqui porque você vai ver Deus agindo a cada instante, com certeza, cada momento
desse testemunho. Então, fique, tire um tempinho, se você não puder terminar de assistir esse vídeo agora, mas não deixe de assistir até o final, porque no final você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, né? Como Deus ele age, né? No meio de nós. Então a gente foi para casa, né? Passar uns dias em casa. E aí a gente está gravando até o vídeo aqui um pouco assim, atento à bebezinha, né? Que está aí no quarto dormindo. Então você percebeu alguma coisa assim, é porque a gente está observando aí a nossa bebê, né? Então o que acontece? A gente foi para casa e aí ela começou a ter alguns sintomas de febre, né? Uma febre baixa, ainda normal, nada para se preocupar, dava remédio, logo passava. Então nós decidimos ir para a nossa cidade do interior, que é Morada Nova, e lá nós ficamos esses dias, né? E aí foi onde tudo realmente piorou, né? Quando nós chegamos lá, então lá onde tinha muita dificuldade para se levantar, as dores foram começando a aumentar, ela não estava se alimentando como deveria, né? E também o aleitamento dela, ela dava o leite, né? A Laura ela se alimentava basicamente do leite materno, mas ela estava ficando muito fraca também, né? O que é até normal para uma gestante, né? Que acabou de ter seu bebê, mas que não era apenas isso, né? Era algo muito mais grave. Então as dores começaram a aumentar, a febre foi começando a aumentar. E aí nós fomos no médico, e o médico dizia que estava tudo normal. Então teve uma hora que teve ali um grande derrame, eu acredito que mais ou menos 1,5 litro de sangue, a gente tinha até essa foto, mas também a gente não vai colocar aqui, né? Isso foi quando eu não conseguia me levantar, né? Eu não conseguia fazer nada. Talvez entre essa parte das pessoas pensarem que é manha, mas eu não tinha mais força. Ali parece que eu já não tinha força. Eu sempre fui de apoio à amamentação, né? Então eu sempre só quis dar de mamar para minha filha. Mas quando ela se acordava para chorar, parece que dentro de mim o meu corpo já ficava desesperado, porque eu queria, mas eu não tinha força, mas aí eu tinha que levantar. E nessas levantadas, né, uma vez eu fui pro banheiro e foi o que ele disse, jorrava muito sangue. Foi um derrame muito grande, né? Muito sangue. E aí a gente ficou muito preocupado, né? Eu e a minha família que estava ali. E corremos para o hospital, mais uma vez, chegando lá no hospital, um hospital que é somente para grávidas, né? E era para ter um bom atendimento, né? Já que a especialidade é apenas essa. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? Nossa saúde como um todo, ela está totalmente destruída, né? E aí o médico chegou e olhou e disse, isso aqui é resto de parto, e começou a tirar lá. Tirou com as mãos mesmo, né? Vários muitos coágulos, era muito sangue mesmo, assim, que jorrava mesmo, uma coisa assim que eu nunca tinha visto. E eu fiquei logo, né, esperando o médico, no mínimo, passar para ela ficar internada, e vários remédios, exames. Ou fazer uma limpeza mais profunda, né? Não somente ali com as mãos mesmo. E aí o que aconteceu? O médico disse assim, não, pode ir para casa. Isso é só resto de parto, isso é normal. Eu fiquei admirado quando eu vi isso, porque eu sei que não é normal, né? Mas enfim, ele é médico, e aí a gente sempre espera o melhor. Confiei que realmente seria isso mesmo. Só que assim que nós fomos para casa, aí realmente a coisa piorou de vez. Aí eu vi que realmente a situação estava muito grave. Chegamos em casa, as dores começaram a aumentar. Isso desde o dia do parto, ela não conseguia se levantar sozinha, ela sentia muitas dores. Para ela se levantar era comigo, para se sentar eu tinha que ajudar, para ir no banheiro, fazer as necessidades, para vestir até a calcinha dela, eu com minha esposa tinha que ajudar em tudo, completamente em tudo. Ela não tinha condição de fazer absolutamente nada sozinha, era muitas já não dores. Queria mais, nem queria falar, não queria comer, não queria fazer nada. Era muitas dores, né? Muita dificuldade, muita fraqueza. E aí, depois desse acontecido, desse derrame, fomos para casa. Chegando lá, começou uma febre de quase 40 graus. Teve uma hora que deu 39,9, né? Eu entendo um pouquinho. Sei que febres muito altas, acima de 40, acima de 41, elas já são extremamente perigosas, né? Elas podem
febres mais altas, elas são extremamente perigosas, né? Elas podem desencadear coisas graves, né? Até mesmo a morte, né? Trombose e outras coisas mais, né? Muitas coisas perigosas. Então, eu fiquei muito preocupado e aí eu chamei um irmão que eu conheço, né? Um missionário, né? O irmão Luiz Cláudio e a esposa. Para fazer uma oração, né? Porque eu já estava ali, já sabia que tinha que ser entregue nas mãos de Deus, porque os médicos não pediam exames, não pediam nada, mesmo particular, né? Que vocês não, você faz por sua conta, nós faremos, mas nem isso era pedido, não, nada ultrassom, né? Que teria revelado tudo praticamente. Então, esse irmão veio, começou a fazer as orações, né? Então ele chegou, né? Nesse dia era até aniversário da minha sogra, e todo mundo já na varanda, pra festa, e vieram me chamar no quarto, eu não aguento. Aí foi que eu chamei o Nobre Júnior, deitada na cama, e disse, não, Nobre Júnior, eu não vou suportar, eu não suporto mais. Foi que chamaram o irmão. E quando ele chegou, ele se ajoelhou, assim, né, ao redor da cama, porque eu não tinha força para me levantar, foi que ele começou ali a oração. Então, ele começou a fazer a oração, e ali algo muito interessante começou a surgir ali no meio daquela oração, que ele, quando ele orava, ele estava com as mãos, né, sobre a barriga dela. Então começava, ele dizia que ela sentia a dor se movendo de local, né, ia de um local para o outro, né? Então já havia essa mudança durante a oração. E assim, sempre vai ter algumas coisas que a gente vai lembrar, né? Lembrando que isso há uns 4 dias já seguidos, eu estava sonhando com almas, monstros querendo me pegar. Eles vinham de todo jeito querendo me pegar. Então ali eu já sei, hoje, né, eu sei que era já a morte me rodeando. Naquela época eu não sabia, eu só me acordava chorando com muito medo. Mas hoje eu sei que a morte já estava ali me rodeando, ela já queria me levar. E assim, quando Deus tem um plano na vida de alguém, sempre o diabo ele vai tentar. No meu caso, ele queria logo a minha vida, né? Eu não sei ainda o motivo, mas Deus sabe. Então, como a Lawane lembrou, né, tanta coisa, gente, tantos detalhes que acaba esquecendo. Isso não é um detalhe, é algo muito importante. Ela falou do sonho dela. E antes dela ter esse sonho dela, eu tive 2 sonhos seguidos, né, em 2 dias, um dia e depois o outro. E o primeiro sonho que eu tive foi um sonho assim realmente que mexeu comigo quando eu tive aquele sonho. Eu via 2 demônios num campo escuro conversando um com o outro, né? E aí aqueles demônios diziam assim, olha, eu vou matar o Nobre Júnior, vou matar ele. E o outro demônio olhava para ele e dizia assim, não vá porque não vai adiantar, você não vai conseguir. Né? E dizia até assim, você vai morrer se você for. Claro que eu sei que demônios não morrem, né? Mas isso foi uma forma, né, de Deus me mostrar o tamanho da batalha espiritual que estava ali prestes a ser travada, né? E aí um demônio diz assim, não, eu, nem que eu me lasque, mas eu vou tentar, né? Isso foi o primeiro sonho. E quando foi no segundo sonho, eu sonhei que eu estava num local, de repente eu olhava mais à frente, alguns metros de distância, estava minha esposa com a nossa bebezinha, Laura, e aí chegava alguém, pegava a Laura, mas eu vi que não era para fazer nenhum mal a ela, era no meio da confusão, sabia que ela estava bem. Mas aí de repente chegaram outros homens, começaram a bater na Lawane, né? Começavam a bater, dar murros, chutar, e foi uma coisa tão rápida que só deu tempo de eu assistir, não teve tempo de eu ter nenhuma reação, e eu me acordava ela apanhando muito, apanhando bastante, não dava para saber se o estado que ela ia ficar depois daquilo ali que ela sofreu, né? Então realmente foi algo que mexeu comigo, mas eu não contei para a família, guardei comigo, e logo em seguida foi quando aconteceu essa situação do derrame, né? E a situação foi cada vez mais piorando. Então eu já vinha com esses sonhos, né? Porque apesar de ter sido um erro médico que foi, ali na hora aconteceu, né? O lado espiritual, a morte já estava me rodeando. E meu esposo, a gente acredita muito nisso, que não somos só nós. Entre a terra e o céu, há demônios e anjos. Então, enquanto a gente está aqui fazendo esse testemunho, há anjos e demônios lutando para que não aconteça. Enquanto você está aí assistindo, há anjos e demônios lutando para que não aconteça. Então, existe. Essa é a realidade, existe mesmo. Então,
A batalha espiritual é algo muito maior do que as pessoas elas sequer imaginam, elas são, né? Agora, só lembrando uma parte aqui da Bíblia, eu não quero pregar nem dar estudos aqui, mas tem uma parte de um profeta, esqueci agora o nome, mas vou nem tentar lembrar, que ele teve uma visão ali do céu, né? E ali ele começou a ver uma grande batalha nos céus ali, pela vida deles, que eles estavam prestes a serem mortos, né? Então ele ficou admirado, muito admirado com o tamanho da batalha espiritual que ele via ao redor ali, de onde eles estavam. Então é isso, né? A batalha acontece a cada dia, então você não desista, porque sempre o diabo ele vai tentar destruir a sua vida. Muitas pessoas cantam aquele hino, né? Deus não desiste de você. Eu digo uma coisa, um alerta aqui, o diabo também não desiste, então você tem que estar preparado, você tem que estar alerta a cada instante para que você não caia. Então vamos continuar aqui falando o que foi que aconteceu. Então foi feita aquelas orações, e aí em alguns momentos ela não conseguiu ouvir o que ele falava, não sei se era aquele zumbido. E assim, ouvido, isso, né? Antes, né, lembrando, o irmão, ele se ajoelhou, orou, e ele disse que, assim que ele se ajoelhou, ele disse que via, né, a glória de Deus sobre mim, mas que eu iria passar pela sombra do vale da morte, mas eu iria vencer. E que tinha um anjo ali naquele momento do meu lado. Aí até minha sogra conta, né, que nem acreditou assim muito na hora que ele falou isso. Nossa, vai passar pela morte, né? Ela tá aqui na cama, já vai passar pela morte. A gente não tinha ideia ainda da gravidade. Eu sabia que tinha alguma dificuldade, assim, algo. Eu até estava assim, também imaginando que poderia ser uma depressão pós-parto também, algo que estivesse ocasionando, que poderia até explicar algumas coisas. Mas aí quando a situação realmente perdeu totalmente o controle, ela perdeu totalmente as forças, eu vi que era algo muito mais além, não tinha como ser apenas isso. E aí o que foi que aconteceu? O irmão fez as orações, várias orações, e a dor ia para um canto, ia para o outro, ela tinha uma coisa, tinha outra. Isso, aí chegou um momento que ele também começou a orar, e eu escutava, eu já não conseguia mais escutar ele. Era como se, imagina aí, uma rádio só ali chiando, né, fora do ar. Eu só conseguia escutar isso, aí eu falava para ele, irmão, eu não estou te escutando, eu não consigo te ouvir mais. Assim, hoje eu sei que ali meus órgãos já eram meus órgãos parando ali, né? Então, para ver como ficou mais tempo ainda isso acontecendo e a gente nem imagina. Mais à frente a gente vai contar já, né, como é que foi realmente o estado clínico dela, né, para que você entenda que a gente está contando aqui até agora o que foi superficial, né, o que dava para a gente ver, não tinha feito esse exame, não tinha feito nada. Aqui na cidade algumas pessoas podem questionar, mas por que você não fez logo um ultrassom? Bem, a gente estava numa cidade que o ultrassom era no dia da quarta-feira, é na quinta-feira. A gente estava numa sexta, com sábado, um domingo, foi esses 3 dias que a situação realmente piorou. Não tinha ultrassom nem particular, pagando, não tinha na cidade, então não tinha como a gente fazer, né? Então, teve até um doutor que pediu, mas ele pediu para a segunda-feira, né? E aí já não teve mais tempo. Isso já foi no sábado à noite, assim, que se agravou mesmo, né? Não houve mais tempo, né, para a gente tomar essa providência. E aí o que foi que aconteceu? O irmão começou a orar por ela, então ele disse que estava vendo o anjo ali, estava vendo a glória de Deus sobre a vida dela, e naquele momento eu me agarrei com todas as forças que eu realmente acreditei que aquilo dali, Deus estava falando ali pelo seu profeta, pelo seu servo, e eu acreditei com todas as forças que a única saída para minha esposa era me agarrar nas mãos de Deus, que homem não ia dar jeito. E a partir daquele momento eu fiquei fiel naquela promessa, né? Crendo que ela passaria pelo vale da sombra da morte, mas que ela resistiria. Isso, e teve... Depois, e ele sempre dizia, não, a gente não vai parar de orar. Eu, irmão, agora vai para um canto, vai para outro. Ele, não, a gente vai orar, não vai parar. Que até um abraço assim para o irmão Luiz Cláudio, que eu acho assim que algo também tão inexplicável não poderia ser dito também naquele momento por alguém que não fosse tão de Deus mesmo como é o irmão Luiz Cláudio. Então, foi que aconteceu, o irmão fez as orações, e aí ele foi para a casa dele. E a Lawane, a gente tentou dar uma alimentação para ela ali já antes dele ir, e ela provocou um pouco ali, ela não conseguia mais se alimentar, não tinha mais condições, não estava mais conseguindo se alimentar. O irmão foi para casa, e aí ela se deitou na cama e as dores aumentaram ainda mais, né? Realmente a coisa
foi piorando. E aí, para que ela conseguisse dormir, eu ficava ali cantando hinos para ela, hinos antigos que eu me lembrava, né? Segurando na minha mão. Como aquele hino, né? Cristo cura sim, Ele cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só a minha esposa ela conseguia dormir, né? É uma história realmente maravilhosa, né? Não só de um milagre, mas de como Deus nos uniu, né? Você desculpa aí a emoção, mas assim, não adianta a gente também querer esconder, porque não é isso que a gente quer. A gente quer que seja o mais real possível, para que você sinta como é que foi esse tremendo milagre de Deus na nossa vida. E aí... E na hora da oração ali mesmo, eu quis ir pro banheiro, e como sempre, né? Sempre ele ia me ajudar no banheiro. Assim que eu sentei, que eu olhei pra frente, eu já não enxergava nada. Aí eu disse, Nobre Júnior, eu não tô enxergando nada. Aí eu sei que ali na hora ele foi até o fundo do poço. Quando ela se levantou, ela não tinha forças para se levantar, ela quase caiu dessa vez. Se eu não seguro, realmente ela tinha caído no chão. Eu segurei ela imediatamente, ela pendeu para trás, para que ela não caísse. Ela começou a ficar olhando de um lado para o outro, como se estivesse procurando algo. E eu já fiquei preocupado. Eu disse, o que foi, Laura? Ela disse, eu não estou enxergando mais nada. E foi como se eu levasse uma facada assim no coração, né? Mesmo no meio do coração, porque realmente só quem passa por essa situação, vê a sua esposa morrendo aos poucos, sem fazer nada, e você vai no médico, o médico diz que não é nada, e a situação vai piorando. Só em Deus mesmo a gente pode se agarrar. Algumas pessoas elas criticam, né, a fé. Você vai acreditar em Deus, Deus não existe, Deus é isso, Deus é uma lenda e tal e tal. Chega um momento que é a única coisa que nós podemos nos agarrar, e até aqueles que não acreditam em Deus. Vai ser a única coisa que vai restar para você, é acreditar em Deus. E aí você vai ver que realmente Ele existe, que Ele não é um mito, que Ele não é uma lenda. Deus existe, Deus é real. Opa pessoal, não se assuste, né? A gente trouxe a nossa bebê aqui porque ela estava chorando no quarto. A gente mora aqui no outro estado, né? Não temos família aqui, os irmãos, amigos nossos moram um pouco longe, então a gente não teve com quem deixar a nossa princesa, né? Essa bênção aqui maravilhosa, Laura, essa menina abençoada que Deus nos deu. Então, pode ser que ela apareça no vídeo ou desapareça aqui, né? Dependendo do estado dela aqui, dela não dá trabalho. Graças a Deus ela é calminha. Então vamos prosseguir, né? Estava, né, eu já assim, bastante aflito com toda aquela situação. E aí eu disse, não, vamos para o médico, né? Para o hospital, pelo menos para você tomar um soro, né? Para repor um pouco as suas forças. Ela não estava mais aguentando ficar em pé, não estava mais comendo, né? Se alimentando. E estava se levantando já tudo escuro, né? Ou seja, um grau assim de extrema fraqueza já. E aí fomos ao hospital, né? Chegamos ao hospital lá da maternidade, em Morada Nova. Simplesmente a enfermeira não quis atender, nem repassar para o médico, né? Uma omissão médica aí muito grave. Disse que não ia nem chamar o médico porque... Ela dizia que era manha, né? A esposa estava com manha, né? Estava manhosa a bichinha, né? Segundo ela, tomar soro era a mesma coisa que eu tomar água em casa. Ela disse que tomar soro é a mesma coisa que tomar água, né? Ou seja, é uma coisa completamente absurda, né? Mas enfim, volto a repetir, né? O nosso sistema de saúde está completamente destruído e muitas vezes a nossa única saída é entregar tudo nas mãos de Deus. Então, fomos ao outro hospital, o hospital já que atende todo mundo, e não, vamos lá porque lá talvez agora vamos ser atendidos. E aí, chegando lá, foi medida a pressão dela, estava muito baixa. Então os enfermeiros começaram a aplicar soro. E durante esse tempo que foi aplicado o soro, né, o médico não apareceu. Eu achando que uma hora ou outra o médico ia aparecer, né, consultar ela. E aí o que acontece? Continuou a baixar a pressão dela, cada vez mais baixa. Eu não me lembro, acho que já estava em 6/4, a segunda vez que foi medida. E a gente continuou aplicando soro, né? Os enfermeiros... E assim, nessa hora, para aplicar o soro, assim que eu cheguei, né, a enfermeira já começou a dizer que era gases, que eu tinha que andar pelo hospital, né, que elas, mesmo sempre pensando que é manha, então, quando chegar aí uma
parturiente, né? Aí no hospital vocês tenham mais cuidado um pouco. E assim, eles queriam que eu me deitasse para tomar o soro. Tem que deitar para tomar o soro, isso é normal. Mas eu já não conseguia mais me mexer. Quando eu sentei na cama, que eu fui me deitar, era muita dor, parece que era um choque, que eu gritava, que o hospital todo escutava o meu grito. Assim, se eu fizesse assim no meu ombro, eu não aguentava. Eu tomava um choque na hora. Quando ela começava a se mexer, realmente as dores já estavam muito fortes, o corpo dela já estava entrando em falência múltipla de órgãos, né? A gente nem sequer imaginava isso. Isso à noite ainda, meia-noite. Isso a gente chegou lá umas 11, 12 horas, e aí ficou toda essa demora, né? Tomando soro e nada, e espera do médico, e nada do médico aparecer. E realmente o médico cometeu uma grave omissão médica. Eu não me lembro nem o nome do médico. Se eu soubesse o nome, falaria aqui sem nenhum problema, para que você nunca queira ser atendido por esse péssimo profissional. Com certeza sua mão na vida dele vai estar em risco. E ele simplesmente ignorou. Depois chegou uma senhora, né, para dizer que foi por vocês algo. Não, chegou uma senhora lá bem idosa, já morrendo no balão de oxigênio. Ele simplesmente também não quis atender ela, só atendeu ela porque a filha da senhora era enfermeira, e ela mesma que começou a dizer, olha, passe só esse remédio, que ela já sabia o nome, e o médico simplesmente disse, desse remédio aí, né? Então, assim, um total descaso com a vida humana. Mas não é isso sobre esse vídeo que a gente quer falar sobre isso. E assim, isso tudo a minha filha ficou em casa, né? E a minha cunhada, criança, claro, com fome, ela levou ali no hospital. E quando ela chegou no hospital chorando lá no quarto, eu já, com muita dor, a Laura, o que a Laura tá fazendo aqui? Aí ela, não, trouxe a Laura pra mamar. Eu disse, não coloque, eu não aguento. Mas ela foi, insistiu, né? Sem entender. E colocou a Laura ali pra mamar. Mas quando a Laura mamou, eu já começava a gritar de choque. Então ali ela já levou, saiu correndo com a Laura. Foi a última vez ali que eu vi minha filha. E aí foi uma situação que, quanto mais o tempo passava, as dores aumentavam. Aí chegou um momento que realmente ela começou a gritar de dor, descontroladamente. Ela dizia, Nobre, me ajude, Jesus me ajude. Eu só conseguia gritar isso. Era, ai, Jesus me ajude. E todo tempo eu ficava pedindo, elas diziam que iam me dar um remédio para passar a dor. E já tava meu pai, meu irmão, e eu toda hora perguntava, cadê o remédio? É agora. Até que chegou uma hora que elas até mentiram, né? Pronto, já tá o remédio pra dor. Aí eu até ficava aliviada, confiando que ia passar a dor. O médico simplesmente não passou remédio nenhum, não atendeu, nem olhou para ela. Mas enfim, chegou uma hora que ela começou a se tremer, ela ficava se tremendo, né? Já o choque séptico. Quem entende um pouco de medicina sabe que é algo que mata muito rapidamente, mata em segundos, né, se não for tratado. E ali durante toda aquela noite não foi aplicado nenhuma medicação para isso, absolutamente nada. E ela não teve apenas uma nem duas vezes, mas foram 4 a 5 vezes, se eu não me engano, mas pelo menos 4 vezes, que ela ficava se tremendo, ela perdia a consciência. Não era uma epilepsia ou algo do tipo, não era isso. Era realmente o choque séptico, né? O corpo já parando, a pessoa já morrendo ali, os órgãos entrando em parada de funcionamento. E aí, nessa daí eu ficava inconsciente, mas essa de não poder me mexer, eu estava consciente. Eu fiquei a noite toda assim parada, sabia que eu não podia mexer o meu ombro. E aí ela começava a se mexer, né? E aí, o que acontece? Ela ficava se tremendo e ela dizia, o que foi que aconteceu comigo? Ela retornava e aí a gente dizia, não, nada não. Só que a gente vê que era uma situação realmente muito, muito séria. Tanto que eu chamei o pai dela lá fora. E o pai dela disse que se sentiu como se fosse uma despedida, né? E eu disse assim, olha, você pode ter certeza que tudo que eu pude fazer pela sua filha, eu fiz. Tudo que teve ao meu alcance, todos os exames ela fez. Fui no médico todas as vezes que a gente sentiu a necessidade de ir. E se aconteceu alguma coisa, não foi por minha culpa. E aí ele começou a chorar ali, porque realmente eu precisava falar aquilo ali também, né? Para que eu também não fosse responsabilizado por algo que não era minha culpa, né? Eu realmente me dediquei ao máximo, eu parei os meus trabalhos por quase um mês, falei para os meus clientes, olha, não vou ter a mínima condição de atender vocês agora nesse período, vocês compreendam,
e depois eu vou voltar, vou repor um tempo parado, mas agora não tem como. E aí eu continuei, né, buscando esse médico, procurando médico e nada de encontrar. E uma hora eu disse assim, rapaz, você vai atender a minha esposa ou não? Quando eu vi ele, não, eu vou já. E ele se dirigiu ao estacionamento e simplesmente foi embora. A hora que ele estava indo embora, ele ainda falou isso para mim. Teve uma hora que eu voltei assim de um choque, quando eu abri o olho eu vi assim meu esposo correndo atrás dele no corredor, né? E meu pai, eu só vi ele atrás do médico E aí o que acontece? Foi feita a troca de turno, depois de todo esse sofrimento, você vê ali a sua esposa morrendo, não tem exame, não tem médico, não tem nada, você não tem o que fazer. Realmente eu estava entregue ali nas mãos de Deus totalmente, eu não tinha mais outra esperança. E o que foi que aconteceu? Eu fiquei correndo atrás de médico e nada, e houve a troca de turno, né? E aí chegou uma médica, e essa médica, ela olhou para minha esposa, simplesmente olhou para ela, olhou os olhos dela, e aí a médica me chamou no canto e disse, olha, eu não sei o que é que a sua esposa tem, mas eu sei que é muito grave, tire ela daqui que eu não posso fazer nada por ela. E aí levei novamente de volta àquele hospital maternidade, falei com um primo meu que na época ele era o diretor, não sei se ainda é, do hospital, e aí ficou um doutor lá esperando para atender ela, um doutor que já estava suspeitando de algo um pouco mais grave e tinha pedido ultrassom, mas ficou para segunda-feira porque no hospital não tinha e clínica particular também não fazia exames sexta-feira à noite, nem sábado, nem domingo. Então ia ficar para segunda-feira. E assim, só lembrando que para chegar nesse outro hospital, né, foi também uma dificuldade, porque eu não podia fazer assim, e eu tinha que me levantar para conseguir ir. Nessa hora eu estava sentada na cadeira. Ela não conseguia se mexer. Assim, não conseguia me mexer. A gente pegava nela um pouco, ela já começava a gritar de dor, né? E algumas pessoas dizendo que era só mãe, eu vi que não era, não tinha como. Então ela não conseguia se levantar, ela não conseguia se sentar, mas a gente conseguiu com muita dificuldade. Esperamos quase 1 hora para que ela tivesse forças para se levantar, para tirar ela dali e levar ela para o carro. Foi realmente muito, muito difícil. Porque no que eu me levantei, eu me levantei com muito grito e eles vão sentar, eu não. Agora eu não sento mais não, se eu sentar eu não levanto mais. Então foi realmente algo assim, sempre no fio da meada ali, no limiar, né, do suportável, né? Tinha horas que eu estava ali no limite para desistir. Então fui testado ao máximo, a minha fé com certeza ali. Deus ele nunca vai ultrapassar o seu limite, pode ter certeza, ele vai lhe dar forças para você até onde você acha que você não teria condições de alcançar. Como eu imaginava que eu não tinha uma fé tão grande para suportar aquilo ali, então eu fui e suportei aquele momento. Quando chegamos lá no outro hospital, que o médico atendeu, alguma enfermeira saiu de lá da sala e disse assim, né? Alguém ouviu ela dizendo, olha, eu não vou nem ficar aqui porque eu não quero ver coisa feia, né? Então a situação dela estava muito grave, a barriga dela já estava muito inchada, e quando a gente percebeu que a barriga dela estava inchando muito já, e o médico suspeitando já nos disse que estava suspeitando de haver um derrame também, né? Então ela estava com a febre altíssima, provavelmente uma infecção também, e ali já com esse problema também desse derrame interno muito grave. E aí o médico olhou para mim e disse assim, olha, eu vou dar só uma medicação para ela aguentar a viagem. E tira ela daqui porque eu não posso fazer mais nada por ela. E aí eu vejo, né, Deus mostrando para a gente que chega uma hora que o homem, por mais treinado que ele seja, por mais que ele tenha feito uma especialidade, por mais capacitado que ele esteja, chega uma hora que ele não vai poder fazer nada. Somente Deus vai poder agir. E 2 médicos disseram isso para mim, um atrás do outro. Tire ela daqui, eu não posso fazer nada, mas Deus podia, Ele pode tudo. E assim, lembrando que lá, eu não tinha mais praticamente sangue, eles furaram todos os meus 2 braços, ficou todo furado, não achava mais veia. E aí, realmente ela estava com o corpo tão furado que quando chegou no outro hospital já estava, não tinha mais local. Então, assim, mais seguida a gente vai contar, né? Então eu fui levar ela para Mossoró, o médico queria que eu levasse ela para Fortaleza, mas eu disse, não, vou levar para Mossoró porque lá onde foi feito
o parto lá onde eles são responsáveis. E aí a gente foi na viagem, eu levei no próprio carro do meu pai. Graças a Deus, se eu tivesse levado ela no carro de ambulância, devido ao balançado do carro e ela na posição horizontal, ela não teria suportado, ela teria morrido ali mesmo. Então ela foi sentada no carro, né? Meu pai tem um Corolla, então a gente foi, eu fui ali às vezes com 160, poderia até ir com mais, mas não tinha como, porque se passasse um desnível na pista, ela já gritava de dor. Não era um buraco, não bastava um desnível. Então praticamente eu parava o carro num buraco, num desnível, o carro a zero. E aí quando passava aquela parte eu acelerava ao máximo até onde o carro alcançasse. Então, e assim, eu fui tomando suco de beterraba, né? Todo mundo ali achando que o suco de beterraba ia resolver ali. Ninguém nem sabia que eu estava praticamente sem sangue já. E foi o enfermeiro também no carro junto com a gente. E aí a gente conseguiu esse enfermeiro, né, para acompanhar na viagem. Durante aquele caminho foi a viagem mais estressante da minha vida. Realmente eu tinha que estar ali completamente concentrado no que eu ia fazer, num buraco, num desnível, numa curva, porque qualquer movimento eu sabia que ia ser muito sofrido para minha esposa, mas que eu também não podia ir devagar, eu tinha que ir o mais rápido possível. Chegando ali no hospital, fui lá falar com a pessoa que estava ali atendendo, e aí ela disse, não, passe lá para dentro, eu expliquei a situação, que era muito grave. E aí fui para a triagem, né? Cheguei lá na triagem, estava a enfermeira olhou, a minha esposa conseguiu sair andando, né? Que é algo realmente inexplicável, não tinha como ela conseguir sair andando do carro depois de tudo aquilo que ela estava enfrentando. E depois, né, que meu esposo veio me dizer que eu estava verde, e eu levantei andando e todo mundo olhando para mim e eu não sabia por quê, então ali eu já estava sendo sustentada por Deus, né? Não tinha mais estava assim, completamente sem sangue, completamente verde, ela não tinha mais cor, parecia um zumbi. E aí levei ela para a triagem, aí ela disse assim, não, sente aí, falou para minha esposa, não, ela não vai sentar, ela vai ser atendida agora. Expliquei a situação rapidamente, ela disse, não, pois vá logo para a médica. Chegando lá na médica, comecei a contar a situação desde o início, né, o mais rápido possível, eu sabia que não poderia passar 1 hora para contar tudo, então resumi em 10 minutinhos bem rápido. E aí quando eu terminei, ela fez um exame nela com muita dificuldade para ela conseguir se deitar na maca. E uma das enfermeiras que estava lá, né, das técnicas de enfermagem, era uma pessoa evangélica, ela disse, olha, Jesus vai lhe ajudar, tenha fé. E ela conseguiu se deitar com muita dificuldade para fazer o exame do toque, né, como é conhecido. E aí a médica ela se assustou quando ela viu aquilo ali, quando ela viu a situação. E o que foi que aconteceu? Ela imediatamente chamou toda a equipe. Então toda a equipe do Hospital Almeida Castro, parou para atender ela. Então assim, mesmo que tenha sido um erro proveniente também, naquele momento eles deram total atenção devido ao altíssimo grau de perigo que corria a vida da minha esposa. Eles pararam o hospital, não tinha mais ninguém atendendo ninguém, médico não estava mais atendendo ninguém, acho que foi apenas um médico na UTI, nada além disso. Todas as cirurgias foram paradas, né? Claro, foram concluídas, mas todas as cirurgias foram paradas e todo mundo ficou para atender. Eu acho que eles até chamaram um médico de outro hospital, teve uma hora que eu escutei. Eles começaram a ligar para chamar médicos de outros hospitais, não para atender o caso dela, mas para atender as outras mulheres também. Estavam algumas na UTI esperando para fazer o parto, né? Então, os hospitais os médicos do hospital todos pararam para atender ela. E aí quando eu olhei os médicos olhando, estavam todos assim com os olhos grelados, assim, assustados. Nessa hora a gente foi fazer um ultrassom. Com a situação, né? E aí foram pedir um ultrassom, tinha que ter o médico responsável, naquele dia não tinha, aí de repente um médico se prontificou, né? Não, deixa que eu vou bater o ultrassom, que não é normal. E aí fomos para o ultrassom, ela conseguiu se deitar com muita dificuldade também, de lado, conseguiu se deitar para fazer o ultrassom. E aí eu comecei a sorrir para ela, ficava alisando o rosto dela, comecei a sorrir, não falsamente, mas naquele momento Deus estava me dizendo assim, para que eu transmitisse paz para ela, que eu transmitisse tranquilidade para ela. E aí eu olhei para os médicos, eu comecei a ver os médicos, um olhando para o outro, e os médicos diziam assim, o que é isso? Olhando para o ultrassom, né? Isso é útero? É sangue? O que é isso aí? E então...
então naquele momento ali da ultrassom, né, os médicos começaram a olhar um para o outro. Aí um dizia assim, o que é isso aí? Isso é útero? Aí outro dizia, isso é sangue. Ou seja, eles não estavam nem conseguindo ver o que era. Tanto que a médica, um dos médicos estava falando em fazer uma tomografia. Mas aí a médica que era responsável, né, ela disse, não vai dar tempo, vamos ter que operar logo. E aí foi feito depois uma transvaginal, o médico quis fazer. Novamente não deu para ver muita coisa, realmente a barriga dela já estava completamente inundada de sangue, né? Estava como se fosse uma grávida de 6 meses, uma barriga enorme já, novamente, e assustava ali a todo mundo já sabia ali que se tratava de uma grande hemorragia, no mínimo, né? Só que não era só isso, era muito mais. E então o que aconteceu? Ela foi levada ao centro cirúrgico e ali muito preocupado. Até pensei em assistir, mas depois eu disse, não, vai que a minha presença ali possa deixar eles mais nervosos, né? Porque provavelmente foi iniciado por um erro médico, então eu preferi nem assistir para priorizar a saúde da minha esposa. E aí eu vi aquela enfermeira novamente, aquela técnica de enfermagem, né, que era evangélica. Eu disse, ei, como é que vai ser? Então ela olhou assim para mim fixamente, olho no olho. Ela olhou e disse assim, olha, não tenha medo porque vai dar tudo certo. E aquilo dali me acalmou naquele momento. E ela ficou lá na sala, né, tentando receber sangue e não tinha nenhuma veia. Até o anestesista, né, na hora ele brincou e disse, meus amigos não me deixaram mais nada. Você vai ter que, infelizmente, você vai ter que receber por essa veia, né? No pescoço, né? No pescoço. Ia doer, mas eu tinha que aguentar. E doeu muito mesmo, mas eu recebi o sangue pela minha veia do pescoço. E aí antes dela receber esse sangue, né, houve uma demora, né? Foi pedido ao hemocentro esse sangue, que é um sangue O positivo, se eu não me engano. E aí é um sangue bastante raro, né? E aí houve toda essa demora para receber esse sangue. E aí quando o sangue chegou, a minha irmã que estava lá em outro lado do hospital, ela ouviu uma médica dizendo assim, olha, graças a Deus, levantando as mãos para o céu, ela chegou a ver a médica, né? Graças a Deus que esse sangue chegou, eu brinco com todo mundo para salvar uma vida, porque parece que houve até uma discussão ali entre eles, porque o sangue estava demorando, talvez não estavam querendo liberar, não sei direito, mas enfim. E então foi feita a cirurgia quando foi aberto, né, novamente, a minha esposa. Aí já foi uma anestesia geral, né? Ela não teve mais consciência de nada. Lembrando que foi 2 cirurgias em 2 anestesias em 15 dias, né, praticamente. E aí o que foi que aconteceu? Aquela mesma enfermeira, né, ela chegou para mim e depois, né, depois de toda a corrida, ela disse, olha, eu nunca senti algo tão podre na minha vida, porque quando foi tirado o útero dela, ela disse que estava completamente podre, né, não tinha mais salvação ali. E eles tentaram ainda salvar, né, claro, o médico vai tentar isso, mas o mais interessante, lembrando aqui, foi quando a minha esposa ainda estava lá junto com os médicos antes do ultrassom, que eu estava lá na sala lá com os médicos, eu disse, olha, se for preciso tirar o útero, não pense 2 vezes, pode tirar. O mais importante é a saúde da minha esposa, né? Eu não sabia realmente que eu ia ter que tirar, mas Deus já estava ali falando por mim para que os médicos se sentissem até mais à vontade para fazer esse procedimento, que não é um procedimento bom para a mulher, é algo realmente ruim, né? Você tirar o útero de uma mulher, mas enfim, era a vida dela que estava ali em risco. E aí foi feita a cirurgia, ela recebeu mais sangue, ao todo entre sangue e plasma, ela recebeu 10 bolsas de sangue, num período ali eu acho que de um dia e meio, é realmente algo raro você ver uma pessoa que recebeu 10 bolsas de sangue sobreviver, é algo raríssimo só por isso. Mas na verdade o que a minha esposa teve? Agora eu vou falar para vocês. Assim, eu mudei, né, todo o meu sangue. Não, muito mais, né? Porque o sangue humano, ele de uma mulher, ele é em média 3,5 litros. Então, 10 bolsas vai dar 5 litros, né? Então, praticamente trocou o sangue mais a metade. E aí, assim, não foi só um derrame, né? Não foi só uma hemorragia. Então, foi que realmente a minha esposa teve. Ela teve infecção generalizada, muito grave, né? Não foi infecçãozinha comum, foi realmente muito grave. Ela teve essa hemorragia muito grave, ela estava no hospital com menos de 30% de sangue. Tanto que, quando eu chegava lá no hospital,
que eu começava a falar um pouco do que tinha acontecido com ela, os profissionais eles diziam: ah, você é o esposo daquela mulher que chegou aqui no hospital com menos de 30% de sangue no corpo, né? Era assim que ela ficou conhecida no hospital, a mulher com menos de 30% de sangue no corpo. Então, além dessa grande perca de sangue, né, que é algo completamente surreal, uma pessoa sobreviver, já com a hemorragia, né, que causou isso, a infecção generalizada, ela estava com choque hipovolêmico, claro, perdendo todo esse sangue, né, pressão muito baixa, que é algo que mata muito rapidamente, e o choque séptico, né, que é algo que mata muito mais rápido ainda. Então, assim... E tudo isso durou, assim, mais de 12 horas, né? Que foi quando ela estava lá no interior e ninguém atendeu ela. A gente já chegou praticamente 11 horas aqui em Mossoró, da manhã. Então, foi realmente assim, um milagre sobrenatural, muito grande, não tinha como ela sobreviver. São quadros, né, na saúde humana, biologicamente falando, morfologicamente falando, é aquela história, né? Saco vazio não para em pé. Então, a minha esposa ela estava sem condições biológicas de estar viva. Ela não tinha a mínima condição de estar viva. Mas Deus, que é o dono da vida, ele não deixou ela perecer. Eu sempre digo, né? Ele estava ali me sustentando, né? Não fui eu que fui a fonte. E aí ela estava, fomos para a recuperação lá no hospital, foi algo muito difícil, né? Alguns enfermeiros não compreenderam a situação dela. Na verdade, eles nem leram o prontuário, eles não sabiam a gravidade do caso. Já era então, no terceiro andar, eles acharam que era um caso normal, como qualquer outra mulher que tem um bebê e fica lá. E aí houve até alguns problemas, eu tive que falar com uma assistente social, a Edilene, uma pessoa maravilhosa aí do Almeida Castro, uma pessoa... Que só lembrando também, a Edilene, a gente conheceu ela num programa de parto, né? Parto Feliz. Então, Deus ali ele já fez até a gente conhecer ela e já se tornar uma amizade. Né? Porque não teria como a gente ir atrás dela sem saber, né? Sem conhecer ninguém. Então ela foi a pessoa que nos ajudou muito, conseguiu um quarto separado para a gente, ela viu realmente a necessidade do caso, então a gente ficou num quarto separado, até o momento que eu discuti lá com a médica, com toda a razão, né? Não importa, porque o hospital não está pagando o médico, mas não existe isso, tem que atender bem, e aí ela conseguiu o quarto, conseguiu, né, uma atenção melhor para a gente, então uma pessoa realmente abençoada, a Edilene, também uma filha de Deus, evangélica, uma pessoa maravilhosa, que gosta de fazer o bem, que vive disso, ajudando as pessoas. E foi toda essa recuperação. Após isso, né, teve alguns momentos ainda de muita dificuldade, ela estava lá no hospital. E assim, eu fui para a UTI também, né? Você esqueceu foi para a UTI, era para ter passado 5 dias, passou só 1 dia e meio, foi muito rápido, e ela teve uma recuperação muito boa, mas aí teve uma hora que ainda estava saindo um pouco de sangue, algumas coisas ali da cirurgia, né, da segunda cirurgia, e ela começou a se preocupar muito, né, ficou com muito medo de voltar a ter algum problema. Porque assim, qualquer dor eu queria fazer ultrassom, tanto que não cuidaram, assim, não pela família, mas os médicos, qualquer dorzinha eu já queria um ultrassom. E assim, foi fácil a recuperação, mas foi bem complicado ficar ali naquele quarto, e sem a minha filha. Depois de vários dias é que eu fui lembrar da minha filha, que ela tinha ficado. Meu esposo até deitado um dia, que colocaram uma cama para ele ficar. Teve um dia que ele estava tão cansado, né, que já quase uns 17 dias praticamente ele cuidando de mim. Ele não dormia, praticamente não comia. E ele acabou que deitou na cama. Foi até um dia que reclamaram e tal. Aí depois colocaram uma cama pra ele. Porque até elas falaram, né? Se ele não dormisse, se ele não se cuidasse, como que ele ia cuidar de mim, né? Então foi isso, né? Teve um momento que ela estava ali ainda saindo sangue não, algumas excreções ali. E aí a gente foi para bater um ultrassom, né? Mas antes disso, ela ficou muito abalada nesse dia, porque ela estava com medo de voltar tudo. Uma das enfermeiras lá, que parece ter muita vontade de atender, infelizmente tem bons e maus profissionais, disse assim: olha, isso aí pode ser um problema mais sério, e realmente assustou a minha esposa. E aí
quando foi à noite, estava passando uma senhora, e aí aquela mulher estava ali passando, né, cantando aqueles hinos, e aí a minha esposa me chamou e disse assim, Nobre, chama aquela mulher ali para orar por mim, não sabia nem quem era. Eu disse, não, vou chamar, não, você quer, eu vou chamar para orar. E durante aquilo ali, irmão, durante aquele momento ali, mesmo ainda não tendo certeza do resultado ainda, claro, minha esposa estava melhor, mas tinha um risco ainda dela voltar a piorar, tinha porque os últimos hemogramas, né, estava dando que o sangue dela estava voltando a baixar a hemoglobina, então já era um sinal perigoso, né? E aí poderia estar acontecendo um novo derrame. Mas mesmo ali, mediante aquela situação, eu lembro que eu deitei na minha cama, peguei o meu notebook que eu estava ali, que eu tinha levado, e comecei já a digitar, a escrever o testemunho da minha esposa. Eu já estava seguro ali da vitória que Deus ia dar, de tal forma que quando eu comecei a escrever, eu estava pensando comigo, rapaz, a minha esposa ela ainda pode ter uma complicação. Mas mesmo que ela morra, se ela morrer, eu vou lá no necrotério, vou orar e ela vai voltar a viver. Eu tinha plena convicção que Deus ia trazer ela bem. Tanto que as pessoas ligavam para mim e diziam assim, Nobre, como é que tá? Eu disse, rapaz, eu só vou tirar ela do hospital quando ela estiver bem, pode ter certeza. E assim, durante esses dias, né, que eu fiquei internada ali, direto tomando remédio pela veia, né? E o meu esposo, ele mal descia para almoçar, para jantar, porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo que ele saísse e acontecesse alguma coisa comigo, porque como já era 2 cirurgias, aí que eu não me levantava mesmo, que elas mesmo pediam, né, para eu ter mais cautela, porque eu fui uma coisa que já estava cicatrizando, eu fui reaberta de novo. Aí às vezes eu não conseguia dormir, porque muitas vezes eu ficava lembrando de todas aquelas cenas. Mas aí eu firmava mesmo na palavra que o irmão falou, né, que eu iria passar pelo vale da sombra da morte, mas não precisaria temer. E muitas vezes meu esposo, de uma cama para outra, ele me dava a mão e eu conseguia dormir cantando o hino. Ele sempre... Mesmo após isso, ela ainda tinha pesadelos. Ela se acordava gritando, com muito medo, né, e muito preocupada. Ai, 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 estou passando mal, vou morrer. Já se acordava assim, já totalmente desesperado, né, algo fora do comum. E para dormir sempre eu tinha que orar, tinha que cantar, colocar um hino para que ela conseguisse se acalmar e dormir. E aí eu estava, a gente relembra ali aquela história ali do rei Davi, né, de Saul, quando ele ali cantava a harpa e o espírito de Davi, de Saul, né, se acalmava. Então, porque ali eu sinto que a morte ainda me rodeava ainda. Quando eu via algum pensamento, eu só pensava assim, Deus, eu vou colocar o seu capacete na minha cabeça. E não vou ver essas coisas. E às vezes a gente se levantava, olhava ali pelaquela janela, que tinha uma janelinha e nossa vontade era sair dali andando já, né? Mas um dia ainda estava meio grave o caso. Então, a gente chamou aquela senhora, né, para fazer a oração. E aí ela foi e falou uma parte da Bíblia, agora eu não me lembro, mas falando nesse sentido que nem sempre o milagre ele chega imediatamente. Muitas vezes o milagre ele demora um pouco mais. E ela não sabia a gravidade, ela não sabia quem a gente só tinha chamado para fazer uma oração, ela entrou no quarto e já começou a falar isso, sem saber ela já entrou na história de Lázaro, né? E aí, pronto, muito bem. A história de Lázaro, não estava aqui me lembrando, né? Lázaro passou 4 dias, né, para ser ressuscitado. E muitas vezes as pessoas querem um milagre instantaneamente, mas Jesus ele chegou tarde, né? Claro que ele não se atrasa, mas humanamente falando, mesmo assim para ele nada é impossível, mesmo que pareça tarde, né? Como o caso da minha esposa, os médicos hoje, quando vem um laudo dela, o laudo da segunda cirurgia, eles se assustam ainda, eles olham espantados, né? E ele é bem grosso mesmo, são muito extenso, né? Tudo que aconteceu, tem todos os laudos para provar, os exames e tudo mais. Então, e aí ela começou a fazer uma oração, falando que Deus estava ali e ia fazer um grande milagre, que amanhã, né, na oração dela, ela ia receber uma boa notícia. Nós estávamos esperando 2 exames importantes, que era o exame de sangue e o ultrassom, né?
E aí, quando foi de manhã, foi feito o exame de sangue, né? Foi tirado o sangue, não tinha recebemos o resultado. E aí fomos fazer ultrassom. E aí, quando nós fomos fazer o ultrassom, o hospital disse, não vai ter mais, só daqui a 3 dias. E aí a Lawane já começou a ficar desesperada novamente. Eu disse, não, amor, tenha calma, vou resolver. Pra mim, tudo eu já pensava que minha barriga ia encher de sangue de novo. E aí eu comecei a, falei com as enfermeiras, né? Pois consiga aí ligar aí para um hospital particular, né? Uma clínica. Eu pago, a gente faz o ultrassom, eu estou com dinheiro aqui, dá certo. E aí fomos fazer o ultrassom. E aí quando a gente chegou no elevador, que apertamos o botão, o elevador simplesmente parou de funcionar. Isso no terceiro andar. Gente, no terceiro andar, né? E ela onde olhou para mim e disse assim, mas como é que pode? É assim? Aí eu digo, olha, minha filha, minha vida, toda a vida foi assim. Ele que me escondia. Entre grandes momentos de respostas como grandes dificuldades. Eu nunca tive uma vida neutra, tranquila. A minha vida sempre foi nos extremos, né? Sempre acontecia alguma coisa, ele me poupava, ele não me contava. Sempre acontecia, sempre acontece coisas comigo, tanto muito boas quanto muito ruins. Eu nunca estou ali no meio termo tranquilo. E aí eu já estou acostumado com isso, né? E muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu escondi isso dela, né? Porque eu sabia que isso era o quê? Uma grande batalha espiritual em torno da minha vida também, né? Uma grande batalha ali acontecendo. Então eu poupava ela de muitas coisas, mas eu disse para ela, olha minha filha, minha vida é assim. E a partir desse dia, foi um dia que ela começou a ver, a mudar mais ainda, claro, ninguém nasce, nasceu crentinho, nasceu bonzinho, não. A gente vai mudando, mas eu digo para vocês que a minha vida ela mudou muito depois que eu me casei. Deus me mostrou muita coisa, eu sofri muito, eu quase passei fome, passei muita necessidade. Eu me lembro que teve um dia que eu estava aqui nessa cidade sem ninguém, minha família não é daqui, não tinha quem recorrer, e eu não tinha um centavo, eu não tinha 50 centavos para comprar um ovo para dar para minha esposa comer. Nessa época a Laura não tinha nascido ainda, mas eu me lembro que eu estava... a gente completou 5 anos de casado. E aí eu me lembro que eu estava ali sozinho numa fábrica que eu tinha aberto para mim. Eu me lembro que eu olhei para cima e eu disse, olha Deus, pode acontecer o que acontecer, o diabo pode fazer o que ele quiser, mas eu nunca vou te abandonar. E aí eu comecei a chorar, falei ali em voz alta, estava sozinho ali, mas foi um momento que foi marcante na minha vida, porque a partir daquele dia eu posso dizer que eu entreguei minhas vidas na mão de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que é numa igreja, levanta a mão, mas muitas vezes não é uma entrega real, né? E muitas vezes também as pessoas acham que quando você passa por um problema, é porque você causou aquele problema, ou você está em pecado. As pessoas sempre têm isso, né? Mas não entendem que o justo passa por né? Acha que, tá passando por problema, você está em pecado, é porque você está fazendo isso. E a vida de Abraão foi uma vida completamente conturbada no seu início. Ele teve que lutar com reis, ele abria poços e o pessoal ia cobrir os poços dele. Grandes dificuldades com o próprio sobrinho, grandes empecilhos na vida, né? Quando ele foi ali para o Egito. Uma vida cheia de dificuldades, né? E as pessoas se espelham em Abraão achando que é uma vida só bênção, só vitória, que o justo não sofre, que o justo não passa aflições. E nem sempre que você está sofrendo aflição é porque você fez algo errado. Nós erramos sempre, mas nem sempre é por isso, né? Existe realmente uma batalha espiritual, irmão, que pode acontecer coisas boas ou coisas ruins. Independente que você faça o bem ou faça o mal, a batalha está acontecendo. É claro que você tem que se firmar cada vez mais no lado que é o correto para que você esteja mais protegido. Mas isso não vai impedir que não venha algo ruim sobre você. Veja o exemplo, para não me prolongar aqui, a vida de Jó, né, foi uma vida muito sofrida, e a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, fazia assim, fazia assado e tal e tal. E veja... Mas por isso o diabo quis sofrer, né? Veja o tamanho da desgraça que aconteceu na vida dele e depois a redenção, né? A vitória maravilhosa que Jó teve ali. Então, muitas vezes, quando você está andando no caminho certo, é muito mais onde o diabo quer lhe atingir. Então, achar que só acontece o mal porque você está errado, nem sempre. Muitas vezes, ao fazer o certo,
você está se tornando um alvo do inimigo que quer destruir a sua vida, que quer destruir o seu exemplo, que quer destruir a sua história. E até quando minha filha ficou, que ela ficou com a família, né, os 12 dias, teve algumas pessoas que disseram, ai, coitada dessa criança, agora vai ficar aí sem mãe, nasceu, veio pro mundo só para sofrer. Querendo praticamente culpar Deus. Não, Deus, em nenhum momento eu pensei que Deus tinha me abandonado, Deus tinha virado as costas. Não, em nenhum momento. Então, eu disse para minha esposa, né? Vamos descer o elevador, 3 andares a pé. Olha a situação da minha esposa. Descer as escadas. A situação da minha esposa tinha feito uma segunda cirurgia. Pra quem nem se levantava da cama. Quem não estava conseguindo se levantar da cama, eu disse, amor, agora nós vamos. Vamos descer a escada, né? Uma outra enfermeira foi ajudar. E muita dificuldade, muito devagar, mas a gente conseguiu descer. Chegamos lá, fomos atendidos por um doutor, Luiz da Lama, um excelente profissional, um cara muito, muito humano, um médico maravilhoso. Você que mora em Mossoró é um médico que eu recomendo sem nenhum medo. Dr. Luiz da Lama é um cara muito abençoado, né? Não é uma pessoa evangélica, mas nem por isso deixa de ser um cara abençoado, um cara muito amoroso, um cara muito atencioso, muito profissional e sabe o que está fazendo. E assim, inclusive ele viu, né, o meu caso lá no hospital, não me atendeu, mas ele viu todo o caso. Ele sabia de tudo, né? E aí, então, senti até mais confiança quando eu soube que ele sabia. Quando ele nos atendeu, ele nos deu ali um banho de calma, né? Aquela calmaria ali, a gente ficou muito tranquilo. E aí, quando voltamos ao hospital, recebemos o resultado do exame de sangue, que já tinha dado bem melhor, o sangue estava realmente voltando a melhorar, né? Um ótimo sinal. E realmente se cumpriu a profecia daquela irmã do dia anterior, né? Que nós receberíamos uma boa notícia. Realmente foi um dia maravilhoso. E só lembrando, né, que foi ele que falou que eu passei por um fundo de uma agulha. Ele disse, olha, a sua esposa passou por um fundo de uma agulha. Realmente foi muito, muito... Não vou dizer que foi muito difícil, porque a gente tem que ser... Foi impossível, né? Somente Deus faz isso, somente Deus tem poder para manter viva uma pessoa que não tem condição nenhuma de estar viva. Até teve amigos dele que depois, assim, perguntou se eu fui picada por um zumbi, porque não tinha condição. Foram vários problemas que matam uma pessoa juntos ao mesmo tempo e pior, que não tiveram um tratamento, só depois foi tido a cirurgia, mas que não... Até aquele momento, né? Até 11 horas da manhã, né? A gente não sabia o que era. Antes disso, né, os 17 dias depois do parto, não houve tratamento algum, não houve tratamento de absolutamente nada. Ela estava ali cada vez seu corpo se degenerando e nada de tratamento. Então, passamos aqueles mais 10 dias no hospital, tomando antibióticos fortíssimos. Ela ficou tomando 3 antibióticos fortes, cada um de 8 horas. Fiquei com todos anemia, os dias, né? Muito profunda. Ela teve que fazer toda uma reposição, 3 antibióticos fortes, cada um de 8 horas. Foi todos os dias, acho que foi mais ou menos um mês. Ela teve que fazer todo para 2 meses ainda, para que ela pudesse pegar a nossa filha, tirar ela do berço, assim, começar a cuidar, né? Então, e ela teve que fazer toda uma reposição, né, de ferro, com suplementos. Então, ela vindo de foi uma recuperação de acho que foi mais ou menos um mês ainda, um mês para 2 meses ainda, para que ela pudesse pegar a nossa filha, tirar ela do berço, assim, começar a cuidar, né? Então, foi uma recuperação muito difícil, assim, mas ela vindo de um quadro absolutamente impossível. Agora gravando e só para você ter uma ideia depois da cirurgia eu já queria cuidar, né? Aí também os médicos já pediam um pouco mais de cautela, né? Dessa vez eu tinha. Eram 2 cirurgias. Só para você ter uma ideia assim do grau que ela teve de dificuldades, né? E aí nós estamos agora gravando esse vídeo aqui em 2017. Passou meio de um ano, foi quando aconteceu isso. Quando a gente chegou no INSS... A cirurgia foi dia 12 de março, eu trabalhava na licença. E aí o que aconteceu? Acabado a licença maternidade, eu não tinha condições de voltar a trabalhar, gente. E aí o que aconteceu? E aí
A gente fomos no INSS, né? O médico passou, pediu um mês. Quando a gente chegou no INSS, completamente raro de acontecer. Minha licença, que eu trabalhava, minha licença maternidade. Ou vai dar só aquilo ali. Tinha acabado a licença maternidade, eu não tinha 2 condições de voltar a trabalhar, né? E aí o que foi que aconteceu? Talvez se a gente fosse daria mais, O médico pediu um mês, mas aí com certeza o INSS deu 2 meses, que é algo completamente raro de acontecer. Normalmente o INSS ele nega, ou vai dar só aquilo ali. E foi dado 2 meses, um mês a mais do que foi pedido. Com certeza, talvez se a gente fosse atrás, daria mais, mas a gente também não. Esse é o nosso. Mas aí com certeza é assim, todos os médicos que olham o quadro dela, olham os documentos, eles se espantam. Eles dizem, olha, você passou por uma situação que, sabe, eles não conseguem explicar, não tem explicação, é algo completamente surreal. A nossa bebê, quando estava presente, esse é o nosso testemunho, né? Agradeço a testemunho dela, meu também, porque eu convivi, eu vi boa parte de tudo, estava ali presente, passei praticamente uns 2 meses sem conseguir dormir, enfrentando o problema, né? Totalmente dedicado a ela, a nossa bebê quando estava presente também. Eu só quero dizer para você, agradeço a minha família ter cuidado da nossa princesa durante esse período, cuidaram muito, por mais que situações pareçam impossíveis, pela força não que tem mais dado, meu pai também que está não tem mais enfrentando um problema, né, de câncer. Deus vai lhe dar a vitória, pode ter certeza. E eu só quero dizer para você que você nunca desista, que você nunca pare de lutar, que por mais que as situações pareçam impossível, não tem mais jeito, está tudo perdido, não tem mais nenhuma luz no fim do túnel. Deus está no controle da situação. Então, agradecer também a todas as pessoas que oraram por ela, não foi só... todas as igrejas, muitas tudo bem que teve a primeira parte, mas na segunda, praticamente anjos que cuidaram de mim, as meninas que iam desmamar todo dia. Um dia de domingo, que foi logo que aconteceu a cirurgia dela, eu fui lá chamar uma irmã para nos ajudar. Agradecer também a todas as pessoas que oraram por ela. E todas as igrejas, muitas igrejas evangélicas oraram por ela na nossa cidade. Aqui em Mossoró também, né, quando eu cheguei um dia de domingo, foi logo que aconteceu a cirurgia dela, eu fui lá chamar uma irmã para nos ajudar também, nos acompanhar, como a gente não tinha família aqui. E quando eu cheguei, estava lá, todos os irmãos num círculo fazendo uma grande oração pela ela, olha aquilo ali. Me deixou muito emocionado, né? Fiquei muito feliz em ver os irmãos ali dedicados, orando. Teve muitas pessoas que oraram, de várias igrejas de Morada Nova, de várias denominações. Agradeço muito as pessoas que oraram, né? Pedindo a Deus a recuperação da minha esposa. E é isso, não desista. Não perca a esperança, por mais que pareça perdido, por mais que pareça não ter jeito, Deus está no controle, Deus sempre vai estar no controle de todas as situações. No dia que você perder a esperança, no dia que você parar de acreditar em Deus, aí sim tudo está perdido. Mas enquanto você acreditar em Deus, enquanto você tiver a sua fé nele e somente nele, nada de mal vai te acontecer. Um abraço para você, que você fique na shalom de Deus, que você receba a paz de Deus na sua vida, as bênçãos do Espírito Santo de Deus sobre você, que você seja uma pessoa abençoada. Ele não quer que você seja luz para esse mundo, né? Que você receba agora todas as bênçãos de Deus na sua vida. Você que talvez está assistindo esse vídeo, está pensando em fazer uma besteira com a sua vida, você acha que não tem mais esperança, que tudo está perdido. Deus te ama, Deus te quer. Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você vá para o mundo, Ele não quer que você fique nas drogas, Ele quer lhe resgatar. Mas uma coisa você precisa fazer, você não pode apenas colocar toda a responsabilidade nele. Ele ia fazer o milagre, precisa ter fé. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Não que Ele pode fazer, mas que Ele vai fazer. Foi isso que eu acreditei. Eu não acreditei num Deus que poderia fazer, não acreditei num Deus que pode, mas que Ele ia fazer o milagre. Eu tinha plena certeza, não passava outra coisa na minha mente. Nobre, mas será que se Deus não fizesse, não passava na minha mente? A única coisa que passava na minha mente é:
Deus vai E curar a minha até que esposa. hoje em Deus dia, vai trazer tem algumas a minha pessoas que até esposa de perguntaram volta, se você porque era continuasse, de volta à tivesse vida, continuado porque com era seu como se ela já estivesse morta se você praticamente. engravidasse hoje, você ia ter muito medo. Hein? Claro que eu tinha muito medo, mas eu também Eu passaria tudo novamente. perguntava para Deus Eu até por quê, brinco, se fosse ou pra ter outra duvidava Laura, que ele estivesse ali passaria comigo. tudo. E até Tudo que novamente, hoje em assim, dia, claro tem que algumas eu perdi pessoas que meu até útero, perguntam, se você tal, continuasse, tivesse continuado com o seu útero, se você engravidasse hoje, você ia ter muito medo de aos passar olhos pelo humanos, parto, né? Eu Porque digo que de não. Deus, Eu passaria milagres tudo eu não novamente, duvido mais tudo. nada. Eu até brinco, se fosse pra ter Deus, outra ele Laura, tudo eu pode. passaria tudo, Então, tudo que você novamente. E assim, receba agora. claro que eu perdi Receba o meu agora útero, as tal, bênçãos de a Deus olhos na sua humanos, vida. né? Claro que eu não vou mais Eu poder coloco ter as filho, mas mãos isso sobre a sua eu vida sempre agora. digo, é Você aos faça olhos essa oração humanos, né? comigo. Porque de Deus, Meu Deus e meu em Pai, milagres eu não eu duvido entrego mais a Ti, nada, Senhor, nada. a vida Deus, ele, de tudo todas pode. essas pessoas. Então que Possa você te receba agora. Receba agora Todas as pessoas que as estão bênçãos de Deus na desesperadas, sua vida. todas as pessoas que Eu perderam coloco a as mãos esperança, que elas não acreditam sobre a mais sua vida nada, agora. que elas Você faça estão essa oração pensando no comigo. pior. Meu Deus e Pai, meu Pai, vai agora eu na vida entrego a delas, Ti, ó Senhor, Chega a com vida solução, Pai. de todas essas Mostra pessoas o quanto que estão assistindo tu esse és vídeo. poderoso. Todas as Mostra o pessoas quanto que estão tu desesperadas, pode fazer todas as um pessoas que milagre. perderam a esperança, Abençoa que elas não essas acreditam em pessoas, mais ó Pai. nada, Traz que elas de volta estão elas pensando para no ti. pior. É isso Pai, que te peço. vai agora na em vida nome delas, ó Pai. do teu filho. Chega com Yeshua. a solução, Amém. Pai. Mostra o quanto Tu és poderoso. Mostra o quanto Tu pode fazer o milagre, Pai. Abençoa essas pessoas, ó Pai. Traz de volta elas para Ti. É isso que te peço em nome do Teu Filho, Yeshua. Amém.